Vocês estão felizes nessa noite? Estamos com saúde, né, irmãos? Estamos de pé e tendo a oportunidade de adorar o nome do Senhor. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Samuel, é um grande amigo, a sua esposa. Deus abençoe essa família pastoral que por muito tempo está pastoreando essa casa, honrando a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor, de vocês, tá? Eu quero que você localize o texto bíblico que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, é o versículo 30. Tá bom? Enquanto você localiza, para quem não me conhece, eu sou Felipe Silva, eu sirvo a Deus como pastor na Assembleia de Deus de Saracuruna, pastor Genival Leal, sou pastor de uma das filiais da ADS, sou casado com a Priscila Regiane, pai da Radassa, Isadora e Azaf, tá bom? Eu estou debaixo de bênção do meu pastor, da minha casa, para estar com os irmãos nessa noite. Quem encontrou o texto bíblico, diga amém. Amém. Então vamos ler, para a gente ganhar tempo. O senhor pode fazer um fundo baixinho para mim? Deixa Deus te usar aí, ó. Bom. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Amém? Está escrito assim: E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Você se assente dando glória a Deus. Melhorou muito. Obrigado. Tá? Irmãos, o texto que lemos é de fato um texto muito conhecido de todos nós. Preciso de 20 minutos da tua atenção somente para a gente entender aquilo que Deus quer compartilhar nos nossos corações. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, está dizendo que o altar do Senhor estava quebrado. É bem verdade que dentro do Antigo Testamento, dois ministérios eram de suma importância, tanto o ministério sacerdotal, tanto o ministério de profeta. Sacerdotes e profetas, cujos ministérios diferentes dentro da sociedade tinha muita relevância. Dois ministérios opostos, com duas atribuições, mas no que tange as coisas espirituais é um ministério muito relevante na sociedade dentro do Antigo Testamento. Basicamente, o sacerdote tinha uma função pastoral nos dias atuais, porque no Antigo Testamento, quando o povo pecava, tinha que entregar um sacrifício, e esse sacrifício era entregue ao sacerdote. O sacerdote fazia mais ou menos uma expiação, porque o sacrifício ele não poderia ter mancha nem mácula, tinha que ser perfeito. E o sacerdote anualmente entrava no templo para sacrificar. E o profeta já tinha uma função diferente. O profeta pegava aquilo que era de Deus e entregava para o povo. O sacerdote pegava do povo e entregava até Deus. Então esses dois ministérios tinham muita importância no Antigo Testamento. E Deus ele precisava, dentro desse contexto que tiramos por base, levantar um profeta. A necessidade de Deus aqui não era levantar um sacerdote. A necessidade de Deus aqui era levantar um profeta. Não alguém que pegasse do povo e levasse para Deus, mas alguém que pegasse de Deus e entregasse para o povo. O povo precisava de um recado de Deus. Só que interessante que Deus vai levantar um profeta. Profeta, biblicamente falando, tem um peso muito grande. Porque o profeta não fala aquilo que quer. O profeta fala aquilo que Deus manda. E nesse tempo, Israel está caído
em 3 esferas a gente pode tirar: espiritualmente falando, moralmente falando e politicamente falando. 1 Reis capítulo 17, 18 e 19, a gente vai ver uma queda brusca espiritual de Israel e a necessidade de Deus levantar um profeta. Um profeta na Bíblia era alguém que tinha a importância de trazer quem está longe para perto. Quem está longe para perto. O ministério de profeta é tão sério, porque o profeta, ele não fala aquilo que quer. O profeta fala aquilo que Deus manda. E todos os profetas que foram levantados na Bíblia, a gente vai ver tentando fugir dessa chamada profética. Porque Israel está caído. Espiritualmente falando, Israel tem uma oscilação. Uma hora Israel adora a Deus e outra hora Israel adora a deuses pagãos. Israel cai no paganismo e em adoração a deuses pagãos. O centro da adoração é Jerusalém. E a gente vai ver as cidades circunvizinhas caídas em paganismo. Paganismo dos deuses dos amorreus, deuses dos heteus, saduceus, fariseus e por aí vai. Israel está entrando nessa onda de adoração a deuses pagãos e está caindo no paganismo. E Deus precisa trazer Israel novamente para o centro da adoração, porque é bem verdade que Deus não divide a sua glória com ninguém. Moralmente falando, Israel está caído porque os cultos prestados a deuses pagãos era moralmente falando, coisas horrendas que ele fazia. A gente sabe melhor a Baal. Baal recebia sacrifícios horrendos. E o interessante é que quem está caído em adoração a Deus pagão não é um povo que está na porta da barraca, não é um povo que não tem princípio, não é um povo que não tem base. Quem está adorando a Deus é Israel. Israel, ele tinha uma dívida de gratidão enorme. Israel, se tivesse gratidão, Israel nunca adorava a deuses pagãos, porque Israel precisava se lembrar todos os dias que um dia foi escravo e hoje é filho. Tem uma terra, Deus tirou da escravidão, da terra da escravidão que jazia 400 anos. Israel não tem gratidão. Israel está caído em adoração a deuses pagãos. E Deus precisava levantar um profeta. Na Bíblia, a gente vai ver mais ou menos como que era o ministério de profeta. Hoje, nós definimos o profeta, basicamente alguém que pega o celular, né, faz umas lives, as lives das revelações, entrega chave de apartamento, chave de carro, entrega número de CPF e nós estamos gritando aí que é profeta. Só que na Bíblia, o profeta era alguém que era levantado por Deus para confrontar o povo que estava caído. Não lembra não? Jeremias, filho de sacerdote Uquias, estava estudando na escola sacerdotal para ser sacerdote, dar continuidade aos princípios de seu pai Uquias. Só que Deus brada na terra, no primeiro capítulo de Jeremias, e diz: Jeremias, tu não vai ser sacerdote não, rapaz. Tu vai ser profeta. Tu vai profetizar contra essa nação que eu não estou gostando, que os negócios não estão muito bom. Jeremias tenta fazer o quê? Tenta fugir da chamada. Porque Jeremias sabia que Deus não tinha chave de carro, nem chave de apartamento e nem chave de moto. Sabe o que Deus queria? Conserto. A ponto de Jeremias profetizar contra a tua própria nação, contra o teu próprio povo e dizer: se arrependa, o que vocês estão fazendo é coisa errada. Jeremias tenta fugir porque ele sabe que a chamada é árdua e ele tem que profetizar contra a tua própria nação. Prova disso é que Jeremias, Deus diz para Jeremias: Jeremias, pode ficar tranquilo, que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. O problema não é saber que tem peleja, o problema é saber quem está pelejando. Quem está pelejando não é um povo de fora, quem está pelejando é um povo de dentro que não aguenta ouvir as verdades que Jeremias carrega. Jeremias profetiza contra o teu próprio povo, contra a tua própria nação. Lembra não do profeta Jonas?
quando Deus diz: Jonas, se levanta e vai para Nínive, profetiza contra aquela cidade. Os ninivitas são os assírios, povos horrendos, que odiavam o cristianismo e queria acabar com a igreja. E Deus manda Jonas pregar contra esse povo. O que Jonas faz? Paga a embarcação e vai para uma rota totalmente diferente de Deus. Profeta é alguém que vai trazer arrependimento, confronto e trazer quem está longe para perto. Deus agora quer levantar um profeta. Quem Deus vai levantar? Quem está agora na vez? Quem está na vez é Elias. Elias parece que aparece no cenário de Israel um pouco sem lógica. Parece que aparece sem contexto. Porque a única coisa que sabemos de Elias é que ele é tibista, profeta da terra de Gileade. É a única informação que temos. Elias não aparece num cenário, como se eu posso dizer, um cenário, ele não tem um contexto familiar, um contexto histórico. A única coisa que sabemos é que ele é um profeta tibista da terra de Gileade. E Jezabel fez aliança com Acabe e calava todos os profetas. Israel estava caído em um declínio muito grande, porque quem era para trazer sustento faz aliança com Jezabel e traz um povo a um declínio espiritual tamanho. Acabe é o pior rei de Israel, traz um declínio espiritual enorme para Israel. Só que Deus não fica na mão de ninguém. Deus quer levantar um profeta. E Elias, ele aparece nesse cenário para profetizar. Só que Jezabel calava os profetas. Todos os profetas que se levantavam, Jezabel calava. Ninguém tinha vez em Israel. Ninguém tinha voz em Israel. Só que Jezabel não sabia que Deus não estava levantando profeta frouxo. Deus não estava levantando profeta covarde. Deus estava levantando um profeta que estava disposto a profetizar contra o próprio reinado de Acabe. Elias entra no cenário. Quem é Elias? Não sei. Qual é o contexto familiar? Também não sei. Qual é a história de Elias e o contexto passado? Também não sei. Elias entra no cenário no capítulo 17 de 1 Reis, profetizando exatamente contra o reinado de Acabe e de Jezabel. Ele entra para profetizar. Talvez Jezabel está sentada na cadeira esperando Jezabel profetizar a chave de carro, Elias profetizar a chave de carro. Talvez ela está sentada esperando Elias profetizar a chave de bênção. Elias pega o microfone e não vai profetizar aquilo que eles querem ouvir. Mas porque a verdade que Jeremias carrega não é o que o povo quer ouvir, é aquilo que Deus está disposto a falar. Porque tem muitos profetas que estão ocultando a verdade para ser bem visto no contexto social. Só que Elias não está nem aí para o contexto social. Elias quer entregar aquilo que Deus quer falar. Elias entra no cenário e grita: não cairá chuva, não cairá orvalho, segundo a minha palavra. Quando ele fala na terra, o céu assina embaixo, dizendo: quem falou? Elias. Está assinado, não tem chuva. Elias é alguém que aparece sem história. Elias é alguém que aparece sem contexto. Elias é alguém que aparece do nada, mas quando ele fala na terra, oh glória ao nome de Jesus, o céu assina em cima. Porque Elias é alguém que não é conhecido embaixo, mas quando ele fala, o céu reconhece a voz de quem está falando. O problema da minha geração é que quer ser conhecida na terra, quando na verdade não tem ouvido no céu. Só que eu não vim preocupado a pregar como alguém que quer ser conhecido na terra, mas alguém que quando fala na terra, o céu assina embaixo. Elias não profetiza sobre a palavra de Deus. Elias está dizendo: sobre a minha palavra não cairá chuva, não cairá orvalho. Crise instalada na terra, crise instalada na terra. O céu assinou em cima, porque Elias é alguém que tem voz no mundo espiritual. Quando ele fala, o céu decreta
em cima, dizendo: se Elias falou na terra, o céu assina em cima. É por isso que nós, como cristãos, precisamos ter autoridade espiritual, para quando nós falarmos na terra, o céu assinar em cima. O mundo espiritual precisa conhecer a nossa voz, o mundo espiritual precisa conhecer a nossa voz. O problema é que a gente está vivendo crises existenciais e nós estamos perdendo a voz no mundo espiritual. Só que eu vim pregar para uma igreja viva que vai sair desse culto não de cabeça baixa, mas vai sair daqui dizendo: o mundo espiritual ainda conhece a minha voz. Elias fala e o céu assina. Quando o céu assina, não tem chuva, crise instalada na terra. Israel está vivendo uma crise de 3 anos. Não tem chuva, não tem chuva, não tem alimento. Não tem alimento, não tem comida. A crise chega em 2 esferas: tanto alimento, tanto água. Israel está batendo cabeça. Não tem chuva, não tem chuva, não tem alimento, não tem alimento. A palavra para a multidão é crise. Só que Deus tem um particular com o profeta. Sabe o que Deus fala para o profeta? Elias, vem cá. Se retira daqui, vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu já dei ordem aos corvos que te alimente de dia e de noite, e tu beberás a água que está no ribeiro diante do rio Jordão. Escuta, a palavra que estava espalhada era crise. Não tem alimento, não tem água, não tem água, não tem alimento. Só que o profeta não está ouvindo aquilo que a multidão está ouvindo. O que o profeta está ouvindo é: para você tem pão, para você tem água, para você tem água e para você tem pão. Não percebeu não? O mundo lá fora está ouvindo crise, mas nós aqui do lado de dentro ainda ouvimos uma palavra de provisão. Sabe qual é o problema? Que se Elias andasse em Israel anunciando isso: eu vou para o ribeiro de Querite, porque lá o corvo vai me alimentar de dia e de noite, todo mundo ia rir da cara de Elias. Elias, tu está ficando doido. Corvo vai te alimentar e tu vai beber água nessa crise. Sabe qual é o problema? Que a gente está querendo empurrar para as pessoas aquilo que só nós ouvimos. Deixa eu trazer um recado para você nessa noite: para de querer fazer as pessoas aceitar aquilo que só você ouviu. É por isso que tem gente que olha para você e não consegue entender. Vai abrir empresa, vai abrir loja nessa crise, é porque eles não ouviram aquilo que você ouviu. Em Israel, o relato era: não tem pão, não tem água, não tem água, não tem pão. Mas o profeta já tinha ouvido uma palavra de provisão. Provisão. Então, quer um recado de Deus? Não fica com aquilo que a multidão ouve, ainda se agarra naquilo que Deus falou com você. E para de querer que todo mundo aceita aquilo que só você ouviu. Deus não falou com todo mundo, Deus só falou com Elias. O que é que Deus fala com Elias? Elias, sai daí, vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu já preparei um corvo. Irmãos, parece que tinha tanta coisa para Deus usar, e Deus vai usar um corvo. Corvo, um animal que carrega coisa impura. E isso que Elias está ouvindo, tem que ser muito crente para ir na lógica, fora da lógica natural do mundo, e viver o sobrenatural de Deus. Porque eu ouvi da boca de Deus que quem vai me sustentar é um empresário, eu dou glória a Deus. Se eu falar que a porta vai se abrir amanhã, eu dou glória a Deus. Agora, sair daqui ouvindo que corvo vai me alimentar, é só para quem é crente, para entender e compreender as coisas espirituais.
Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou usar quem você menos imagina. Eu estou profetizando. Deus vai usar quem você menos imagina para trazer o sustento que você tanto precisa. O problema é que a gente olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo e fica preocupado de quem Deus vai usar, quem Deus vai fazer. E Deus está dizendo, eu vou usar quem você menos imagina, só para te mostrar que eu ainda sou Deus na tua casa, que eu ainda sou Deus na tua família, que eu ainda sou Deus na tua vida. Deus usa um corvo. Só que o interessante é que Deus não falou assim, eu vou dar ordem. Deus disse, eu já dei. Eu já dei. Era Deus dizendo, eu não vou fazer, eu já fiz. Eu não vou fazer, eu já fiz. Deus falou assim, eu já dei ordem aos corvos para te alimentar. Eu já dei, não vou dar. Elias não tinha tirado o pé de Israel, só que Deus já tinha tido um particular com os corvos, dizendo, vai vir um profeta aí, e você está com a incumbência de sustentar e alimentar esse profeta. Elias não tinha tirado o pé de Israel, mas o nome dele já tinha sido soprado lá no Querite. Deixa eu contar algo aqui rapidinho. Eu fui pregar no estado de Minas Gerais, Poços de Caldas. Fui pregar em Poços de Caldas. Desembarquei na rodoviária, os mineiros foram me buscar na rodoviária, me colocaram no carro e fomos. Chegamos lá, nunca bebi tanto café na minha vida igual com aquele povo mineiro. Misericórdia. 1h da manhã aquele povo me dando café. Aí eles prepararam uma mesa de café para mim e comecei a tomar café. Um dos obreiros se levantou e falou assim, pastor, eu tinha um sonho de te trazer aqui em Minas Gerais há muito tempo. Eu vejo teus vídeos, vejo as tuas pregações e nós tínhamos um desejo de te trazer aqui há muito tempo. Deus falou isso comigo. Eu não tinha tirado o pé de Saracuruna ainda, mas o meu nome Deus já tinha soprado em outro estado. Era isso que estava acontecendo. Elias não tinha tirado o pé de Israel, mas o nome dele já estava sendo soprado no Querite. Se eu profetizar, você pega. Você não saiu de Caxias ainda, mas Deus já está soprando o teu nome em lugares muito grandes. Deixa eu profetizar melhor. Dessa igreja sairão os maiores empresários. Dessa igreja sairão os maiores doutores. Dessa igreja sairão os maiores empresários que Caxias vai ter. Por quê? Porque tu olha o hoje, mas Deus já está enxergando o amanhã. Deus não precisa de realidade favorável. Ele faz do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer. O problema é que a gente olha a ótica natural. Se a gente olhar a ótica natural, não vai dar. Se a gente olhar a ótica natural, realmente não tem como. Só que Deus já está olhando o cenário daqui para frente. Deus já tinha ordenado os corvos para alimentar Elias. Elias não tinha tirado o pé de Israel ainda. Deus já tinha dado ordem aos corvos para alimentar ele. Ele chega lá, está bebendo da água e está se alimentando do que o corvo traz. Deus usa de forma totalmente contrária. Porque Israel está 3 anos sem água e sem comida. Só que o profeta está comendo pão de dia, comendo pão de noite e bebendo da água do ribeiro. Deus usa totalmente a lógica ao contrário, só para abençoar o profeta. Só que diz a Bíblia, a gente está caminhando para encerrar, diz a Bíblia que o ribeiro secou. O ribeiro secou. Aquilo que trazia sustento ao profeta secou. E agora, gente? Já era? Acabou? Não. Deus estava dizendo, eu tenho outros meios para sustentar o profeta. Sabe qual é o problema? Nunca foi o ribeiro ter secado. O problema é que a gente fica preso naquilo que secou. E Deus estava dizendo, o ribeiro secou, mas eu ainda estou falando. O ribeiro secou e Elias está ouvindo uma voz. Elias, Elias, sai daí, vai para Sarepta, porque lá eu já dei ordem a uma viúva para te alimentar. Elias não estava preso no ribeiro que estava seco. Elias estava atento à voz que ainda falava com ele.
O problema nunca foi a gente viver na crise. O problema é a gente se apegar na crise e não ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o problema? Que enquanto a gente entrar nesse culto se lamentando por aquilo que a gente perdeu, a gente não consegue enxergar aquilo que está por vir. Vou repetir de novo. Enquanto a gente entrar no culto se lamentando por aquilo que se foi, a gente não consegue enxergar o que está por vir. Enquanto a gente está preso naquilo que a gente perdeu, a gente não consegue enxergar aquilo que está por vir. E deixa eu profetizar para a tua vida: aquilo que está por vir é muito maior do que aquilo que se foi. Vou repetir: aquilo que está por vir é muito maior do que aquilo que se perdeu. Deus estava dizendo para Elias: Elias, Elias, sai daí, o ribeiro secou, mas eu já tenho outra fonte de provisão para a sua vida. O problema é que a gente está preso naquilo que a gente perdeu e a gente não consegue enxergar aquilo que está por vir. O problema é que a gente entra no culto assim: ai, aquela porta que se fechou, ai, aquele emprego que eu perdi, e a gente não consegue ter visão naquilo que está por vir. Deixa eu profetizar: aquilo que se foi, aquilo que secou, secou. Deus está dizendo na minha boca: eu tenho uma palavra de direção para você, e aquilo que está por vir é muito maior do que aquilo que se perdeu. Tem um futuro de honra para a gente viver. Tem um futuro de honra para a gente viver. O ribeiro secou, mas Deus está falando. O ribeiro secou. Só que Deus estava falando. O problema não é lidar com o crente que está na crise. O problema é lidar com o crente que já não ouve mais a voz de Deus. Eu sou pastor e eu já fui levar a cesta básica na casa de alguém e essa pessoa foi usada por Deus para mim. Falei: como que pode isso? Uma pessoa numa crise ser usado para mim. Sabe o que Deus falou? É gente que vive na crise, mas não perdeu a sensibilidade e o contato comigo. É isso que Satanás fica revoltado, porque tem gente que está vivendo na crise, mas ainda ouve a voz de Deus. Tem gente que está vivendo na crise, mas não perdeu o contato com o Espírito Santo. Está na crise, mas está ouvindo a voz. Outra coisa que eu aprendo quando o ribeiro seca: o ribeiro só era um meio que Deus estava usando para alimentar o profeta. O ribeiro não era a fonte de sustento do profeta. O ribeiro só era um meio. Sabe o que Deus estava fazendo? Tocando na terra, para mostrar para o profeta que nunca foi a terra que alimentou ele. A terra só era um meio. A terra só era um meio. Esses dias não, um tempinho, teve uma crise, vocês devem lembrar, terrível, que o preço do leite foi lá em cima, passou de R$10. Tenho 3 filhos pequenos, bebe leite, você não tem noção, misericórdia. Aí eu falei, alguém falou para mim assim: pastor, e agora? O que vai ser de você? Eu falei assim: Deus que sustentou ontem é o mesmo Deus que vai sustentar hoje. Por quê? Porque o leite pode estar R$1 ou pode estar 10. Na minha mesa nunca vai faltar. Sabe por quê? Porque o ribeiro só era um meio. A minha fonte de sustento nunca veio do ribeiro. Se amanhã eu chegar no meu trabalho, tiver uma carta de demissão, eu sei em quem eu tenho crido. E aquela porta só era um meio que Deus estava usando, mas o meu sustento nunca veio de lá. Se eu desse oportunidade para o rei Davi nessa noite, ele diria: fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós precisamos parar de focar naquilo que secou e precisamos ouvir a palavra de direcionamento, porque o nosso futuro não pertence a ribeiro, o nosso futuro ainda está na mão de Deus. Eu quero profetizar nessa noite para a tua vida: tem um futuro de honra te aguardando, tem um futuro de honra te esperando. Feliz
Felipe, tu não sabe como que está sendo o meu passado. O meu passado, o ribeiro secou. Eu não quero saber do teu passado. Eu quero saber que tem um futuro de honra te esperando nessa noite. Não se apegue naquilo que passou. Não se apegue naquilo que se foi. Se apegue naquilo que está por vir. Ribeiro secou. E Deus estava dizendo: Elias, sai daí, porque o ribeiro secou. Vai para Sarepta que eu te sustento lá. Tem que ser crente, irmãos, para viver debaixo da orientação de Deus e da visão de Deus. Quando ele chega no porto de Sarepta, uma viúva catando lenha, Elias disse: nem precisei entrar na cidade. Na porta da cidade já se deparei com a viúva. Só que quando ele olha para a viúva, ele pede água. A viúva se levanta para pegar água. Quando a viúva está indo pegar água, ele diz assim: mulher, traz um bolo também para mim. Ela olha para Elias e diz assim: ó, eu não tenho nada. O que eu tenho, vou comer, eu e meu filho, e em seguida morreremos. Irmão, imagina a cabeça de Elias. Saí do lugar seco, vim para Sarepta. Deus falou que a viúva ia me sustentar. Agora a pobre viúva está falando que não tem. Se é crente emocionado, entrega a carteirinha para o pastor e sai fora. Só que Elias é alguém que sabe o Deus que falou com ele. Elias olhou e disse: o quê? Tu é minha fonte de provisão. Tu tá pior que eu. Aí ele diz assim: tu tem só um pouquinho? Faz o seguinte: o pouquinho que tu tem, faz primeiro para mim. Alguém olha e diz: Elias é egoísta demais. A mulher não tem nada e o olho grande está dizendo: faz primeiro para... Sabe o que Elias estava fazendo? Despertando a fé que estava no coração daquela mulher. Aí Elias continua dizendo: mulher, se tu fizer primeiro para mim, a farinha da panela não vai faltar, nem tampouco o azeite da botija se faltará. Elias não estava falando aquilo porque ele queria. Elias estava falando aquilo com uma ordem de Deus. O que Elias estava dizendo é: mulher, faz primeiro para mim, porque se tu fizer, condicional. Tudo é condicional. Faz primeiro, condicional. Se tu fizer, condicional. Para depois, a farinha da panela não vai faltar, nem tampouco o azeite da botija faltará. Sabe qual é o problema? O problema não é a farinha, o problema não é o azeite. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente não quer fazer primeiro. Escuta, me perdoa, mas eu vou ter que falar isso. Aqui não, porque aqui é uma igreja bíblica demais. A gente está vindo para o culto somente para receber, quando na verdade a primazia do culto nunca foi receber. A primazia do culto sempre foi entregar. Aí eu fico para morrer, gente, quando eu vejo no Instagram, no Facebook, campanha de portas abertas. Volta para receber um milagre. 7 campanhas para a porta se abrir. E a gente está ensinando o povo a vir para receber. E Deus está no trono dizendo: quando eles vão me entregar? Aí a gente entra dizendo assim: ó, hoje na Ademave é o culto para receber a vitória. A igreja enche. Amanhã é o culto da campanha para a porta se abrir. A igreja enche. E a gente está sendo motivado por aquilo para receber. E Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A primazia do culto não é receber, a primazia do culto é entregar. E a gente entra por aqui
aqui, não dá um glória. A gente entra por aqui, não dá um aleluia. A gente entra por aqui, não levanta a mão. E tem gente nesse momento querendo estar aqui, não pode estar. Está no hospital, está aprisionado. E a gente entra por aqui e não consegue ter gratidão para dar um glória para Deus. O problema é que a gente quer muito de Deus e não entrega nada para Ele. Faz primeiro. Faz primeiro. A gente exige muito de Deus e não faz nada. Aí Ele faz. A Bíblia diz, e a gente encerra, que chega perto da crise se acabar. Deus chama um mordomo, chamado chamado Obadias, e diz: Obadias, vai ter com Acabe, diz que eu quero falar com ele. A chuva vai cair novamente dentro de Israel. A Bíblia diz que Obadias temeu, porque Obadias sabia que se fosse no nome de Elias, Acabe ia matar ele. Obadias olha para ele e diz: tu não sabe não da minha história não? Quando Jezabel queria matar os profetas, eu escondi 50-50 para não morrer, alimentava com pão, alimentava com água. Elias disse: pode ir, fala lá, que eu quero falar com ele. Não vai tocar num fio do teu cabelo. Ele faz esse encontro, Elias se encontra com Acabe. Acabe olha para Elias e diz assim: Elias, és tu o perturbador de Israel? Elias olha para Acabe e diz: não sou eu que tenho perturbado a Israel, é tu e a tua casa que abandonou os mandamentos e os princípios de Deus. Elias diz: a bagunça vai acabar. Faz o seguinte, pega os 450 profetas de Baal, e os 400 de Azera também, vai no jogo também, porque come na mesa. Vamos para o Monte Carmelo. Chegar lá no Monte Carmelo, a gente vai ver quem é Deus de verdade. A Bíblia diz que ele diz: boa essa palavra, vamos embora. Elias grita para o povo de Israel: até quando cochoareis entre dois pensamentos? Quem é de Deus vem, quem é de Baal fica. A Bíblia diz que ninguém foi com Elias. Elias disse: eu estou sozinho. Sobe no monte, Elias prepara 2 novilhos. 2 novilhos preparados. Só que não pode botar fogo nos novilhos, porque o fogo tem que vir provido do seu Deus. A Bíblia diz que Elias dá a oportunidade para os profetas de Baal clamar ao Deus dele para o fogo cair. A Bíblia diz que Baal, os profetas clamam, os profetas clamam, os profetas clamam, e não cai uma faísca. Elias olha para eles e zomba: rapaz, deve estar dormindo, clama mais alto. Eles clamam, se corta e não cai nada. Agora chega a hora de Elias orar para o fogo cair. Só que Elias não ora para o fogo cair. De primeira, não. O que Elias vai fazer? Elias vai consertar o altar que estava quebrado. Elias entende que avivamento não começa com fogo. Avivamento começa com conserto. Eu sou assembleano, pentecostal, sou do sou do chá, sou dos mistérios, mas eu preciso ensinar para o povo que avivamento não começa com movimento. Avivamento começa com conserto. Elias está dizendo: não tem como eu pedir para o fogo cair, sendo que o altar está quebrado. Elias primeiro conserta o que quebrou, para depois pedir fogo do céu para cair sobre os novilhos. Elias quer ensinar para a gente que enquanto a gente não tiver disposição de consertar aquilo que quebrou, o céu continua trancado em nosso favor. Mas quando eu me disponibilizo consertar aquilo que quebrou, Deus do céu manda fogo. Elias passa mais tempo consertando o que está quebrado, para depois orar para o fogo cair. Elias entende que o fogo não vem por aquilo que eu falo, o fogo vem por aquilo que eu vivo. Quanto mais eu tiver disposição para consertar aquilo que quebrou, mais fogo Deus manda do céu. Aí a Bíblia diz, a gente encerra, que ele ora a Deus e a oração dele é: Deus, manda fogo para esse povo saber que tu é Deus em Israel, e eu que peço, sou apenas o seu servo. Sabe o que ele está dizendo? A glória não é para quem pede o fogo. A glória
é de quem provê o fogo. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele diz assim, ó, manda fogo para esse povo saber que tu é Deus e eu sou apenas o teu servo. Tudo que Deus faz através de nós precisa glorificar a Ele e revelar quem somos. Somos apenas servos. Quando ele diz não recebeu porque pediste mal, é mais ou menos isso. Elias podia pedir para a glória dele. Só que Elias entende que tudo que Deus faz através de nós precisa apenas glorificar o nome dele. Irmãos, eu já vi oração. Eu já vi cada oração, irmão. Tu não tem noção. Deus, me dá um carro. Para quem me viu a pé, me vê honrado. Deus não faz. Deus, me dá uma promoção nesse trabalho. Para os fofoqueiros ver. Não, Deus não faz. Quando você mudar a tua oração e falar assim, Deus, faça para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Sabe qual é o problema? Que os crentes estão querendo a vitória sabor de mel. Quem me viu na prova e não me ajudou, vai se arrepender quando me vê na bênção. Deus não trabalha assim não, irmão. Tudo que Deus faz na nossa vida é para glorificação do nome dele. Se Deus te deu carro, é para o nome dele ser glorificado. Se Deus te deu uma casa, é para o nome dele ser glorificado. Se a tua empresa está prosperando, é para o nome dele ser glorificado. Eu quero orar pela tua vida. Se coloque de pé.